Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à 16ª reunião da Sala de Crise do Rio Paranapanema, em 2019, essa reunião extraordinária. Como fazemos sempre, vamos iniciar com um teste de áudio das pessoas que estão participando por videoconferência. Iniciando aí pelo Semadem. Boa tarde, aqui é o Marcelo Celucci do Semadem. Boa tarde, Marcelo. ONS Rio. Boa tarde, Antônio. Aqui pelo ONS Rio, Luiz Guilhom, Rogério Braga, Paulo Diniz. Boa tarde. A gente não está vendo a imagem de vocês, tá? Ok, a gente vai tentar ajustar isso aqui, Guilhom. Cima de São Paulo. Boa tarde, Iroarte da Cima e Ricardo Mangabeira. Cima. Iroarte, você podia repetir, por favor? Iroarte da Cima e Ricardo Mangabeira, também da Cima. Ok, então, boa tarde. O BAE, CBH do Pontal do Paranapanema. Boa tarde, aqui é o secretário executivo do Pontal, Sandro, de Presidente Prudente, com o professor César Balmestre, coordenador da CETIV do Paranapanema. Boa tarde. O BAE, CBH Alto Paranapanema. Boa tarde, aqui é Davi. Pode repetir, por favor? Boa tarde, Davi, do Alto Paranapanema, então, o presidente Fernando, nosso engenheiro, Regis e Luiz Antônio Ferro. Boa tarde. Boa tarde. A Secretaria do Comitê do Paranapanema. Boa tarde, Surai, secretária adjunta do Comitê do Paranapanema e secretária executiva do Médio Paranapanema. Vandir, vice-presidente do CBH Paranapanema. Emílio, DAE CBH Médio Paranapanema. Boa tarde. Rio Paranapanema Energia. Boa tarde, Maurício, CTG Paranapanema. Aqui junto comigo está a Dayana, Rodrigo, o Norberto, Ivan e o Marcos Galera. Ok, boa tarde. Gandhi. Oi, boa tarde. Gandhi do CBH Norte Pioneiro, aqui do Paraná. Boa tarde, Gandhi. Tem iPhone de Felipe. Felipe, você pode se apresentar? Boa tarde, Felipe Anderson, votorante de energia. Ok, Felipe, boa tarde. A gente tem aqui um Scope Mobile que eu não consigo identificar quem é a pessoa. Você pode se apresentar, por favor? Scope Mobile, você pode se identificar, por favor? Está sem a identificação no seu login. Boa tarde. Boa tarde, me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Pode se apresentar. É o Fornazari do Instituto Ambiental do Paraná. Ok, boa tarde. Doutor Joaquim está participando por videoconferência hoje. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo sim, doutor Joaquim. Ok. Eu acho que eu chamei todas as pessoas que estão participando por videoconferência. Alguém que eu não chamei? Aqui é Fernando Sestari, da CTG Brasil, em São Paulo. Ok, Fernando, é porque a CTG está participando aí com 3 pontos, né? Como Rio Paranapanema Energia, CTG Brasil e só a CTG. Mas, enfim, seja bem-vindo à reunião. Vamos, então, apresentar as pessoas que estão aqui participando da reunião presencialmente aqui em Brasília, começando ali. Bom dia, Luiz Henrique, Ana. Bom dia, não. Boa tarde.
Boa tarde, eu sou Leiline Tchético, aqui da ANA. Boa tarde, Diego, ANA. Antônio Augusto, ANA. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Ministério de Minas e Energia. Jonatas Trindade, IBAMA. Regis Fontana, licenciamento do IBAMA. Ok. À medida que for entrando algum outro participante, eu dou a palavra para ele se identificar. Doutor Joaquim, estou passando a palavra para o senhor. Boa tarde a todos. Como nós tínhamos combinado, nós estávamos programando uma reunião apenas em janeiro, mas deixamos em aberto para que, se houvesse algum fato novo, nós realizaríamos uma reunião extraordinária ainda em dezembro. Esse fato novo existiu, foi encaminhado para o ONS umas restrições relativas das 2 usinas hidrelétricas. Isso faz com que o ONS tenha que reprogramar algumas vazões que estão sendo liberadas por suas usinas. Então, nós vamos, na sequência, primeiro, ouvir uma apresentação do CEMADEM, da parte climática, só para contextualizar. Depois, nós vamos abrir uma reunião com o ONS, mais sobre estudos prospectivos futuros, com base nessas restrições que foram apresentadas. E na parte 3 da reunião, nós vamos pedir à CTG que faça uma descrição dos motivos que levaram a pedir essas restrições nas suas usinas, de modificações de restrição. Então, na sequência, Antônio Augusto, nós devemos fazer uma apresentação do CEMADEM, na sequência, o ONS contextualizando uma sinalização com base nessas restrições que foram apresentadas. Ok? Ok, muito obrigado. Marcelo, a gente vai projetar a sua apresentação e aí você só indica a gente para passar os slides, como sempre. Perfeito, muito obrigado, Antônio. Bom, podemos ir para a primeira figura de fato, né, que é a próxima. Então, vou fazer, como sempre, um pequeno diagnóstico das chuvas nas últimas semanas, nos últimos meses, e depois a previsão para as próximas 2 semanas. Bom, a boa notícia da parte de diagnóstico é que nos últimos dias, né, últimos 15 dias aproximadamente, choveu na bacia do Paranapanema. Em particular, nós tivemos uma frente fria no fim de semana passado, né, que provocou bastante chuva em São Paulo, Paraná. Então, temos que aqui imaginar um pouco a posição da bacia, mas dá para ver que nos últimos 15 dias choveu bastante na parte norte do Paraná, em São Paulo, e inclusive na figura da direita, dá para ver uma área em cor azul, que está parcialmente dentro da bacia do Paranapanema. Cor azul significa chuva acima da média nos últimos 15 dias. Então, temos essa situação. Se a gente vai um pouco mais para trás, nos últimos 30 dias, na próxima figura, por favor, vemos uma situação basicamente parecida. Então, se a gente contabiliza toda a chuva dos últimos 30 dias, vemos que está até um pouco acima da média histórica na bacia do Paranapanema. A próxima figura é um período ainda um pouco mais longo, né, como fazemos sempre. Vemos primeiro o período mais recente e depois vamos para o período mais distante. Aqui nós estamos vendo o total acumulado no ano hidrológico, e na figura da direita estão as anomalias, ou seja, como a chuva se compara com a média histórica. Aí tem a parte sul da bacia, que tem anomalias ligeiramente positivas, né, chuva um pouco acima da média, e a parte norte, que tem chuvas, a parte paulista, né, chuvas mais para o lado negativo, mais para baixo da média. Os dados mais, digamos, quantitativos estão na próxima figura, que mostra, inclusive, a evolução da chuva na bacia do Paranapanema nos últimos 2 anos. Né? Como sempre, as barras azuis é o acumulado mensal dos últimos 2 anos, e a linha cinza superior é a MLT, média de longo termo. Então, bom, primeiro vemos que a chuva do mês de dezembro, felizmente, já superou a média histórica do mês. Já choveu mais que o normal, né, para dezembro. Choveu 211 milímetros até o dia 25, sendo que a média histórica é de 186, portanto está superada, e com isso se recuperou um pouco
do déficit do ano hidrológico que nós tínhamos até agora. Parcialmente, né? Porque a média histórica do ano hidrológico, outubro, dezembro, é 490 e choveu 422. Então, ainda estamos abaixo do normal para o ano hidrológico, mas pelo menos dezembro já fechará certamente acima da média. Então, digamos, o diagnóstico recente é relativamente bom no sentido que as chuvas nas últimas semanas têm superado um pouco a média histórica, embora a gente veja o histórico mais distante aqui nas barras azuis, né? Como há muitos meses consecutivamente que está chovendo abaixo da média. Então, essa situação mais otimista é apenas no passado recente. No passado distante, a situação é bem mais complicada. Bom, a próxima é a situação meteorológica. A situação meteorológica se tornou um pouco complicada daqui para frente. Vou tentar explicar. Nós tivemos, como falei, uma frente fria no final de semana. Essa frente fria avançou, dá para ver aí a nebulosidade sobre o Oceano Atlântico e um pouquinho passando aí pela Bahia, Tocantins, esse é o resquício da frente fria. E por trás dessa frente fria entrou uma área de alta pressão, que seria o que está marcado aí na elipse vermelha na figura. Vejam que uma área desprovida de nebulosidade, né, com altas temperaturas, porque não tem justamente nebulosidade, e uma área que dificulta a passagem de frentes frias. Então, a gente não tem previsão de novas frentes frias passando nos próximos dias. Tem uma frente fria assim muito rápida, fraquinha, passando meados da próxima semana, talvez no 1º de janeiro, mas nada que vai gerar muita chuva. Então, nós estamos numa situação de alta pressão, onde as chuvas, de alguma forma, vão ficar prejudicadas, né, em toda aquela área que está dentro da elipse. Então, vejam na próxima figura a previsão de chuva para os próximos 7 dias. Então, na figura da esquerda, dá para ver que os maiores volumes previstos estão lá para o norte, na região norte do Brasil, Amazonas, Pará, aquela área de cor laranja. E na região sudeste, sul, aquela cor verde claro e até branco em alguns casos, representa pouca precipitação. Isso fica mais claro na figura da direita, que mostra na cor abóbora, laranja, as áreas que terão chuva abaixo da média. Então, não só a bacia do Paranapanema terá chuva abaixo da média na próxima semana, sino que todas as bacias que estão em volta, a maior parte das bacias da região sul, sudeste e parte do centro-oeste. Boa parte do Brasil, então, portanto, com temperaturas elevadas e pouca precipitação. Na próxima figura está o detalhe da bacia do Paranapanema. Vejam a distribuição da chuva dentro da bacia na parte da esquerda. Então, provavelmente a parte leste, a porção leste da bacia tem um pouco mais de precipitação, mas talvez o mais importante está na figura da direita, que mostra valores de chuva aí na faixa de 20 milímetros para uma semana, 30 milímetros para 10 dias. Esses valores representam mais ou menos metade da média histórica. A média histórica está marcada na figura com uma linha azul. Então, vejam que a chuva prevista está mais ou menos na metade da chuva, do valor histórico da chuva. Então, portanto, chuvas bem abaixo da média. A próxima figura, que é nova e tem um valor mais qualitativo, é uma previsão da mudança da umidade do solo. Então, as áreas que estão em azul são as áreas onde o solo vai ganhar água, certo? Aquelas áreas que têm mais precipitação na região norte. Mas vejam que a maior parte da região sul e da região sudeste vão perder umidade na próxima semana. Então, mesmo num momento, teoricamente, de auge da estação chuvosa, a bacia vai perder umidade do solo. Então, isso vai ter um impacto não só imediato, imagino, sino também depois na vazão, mais para frente, por conta da deficiência da umidade no solo. Então, essa é a perspectiva para a primeira semana, realmente não muito boa. E a última figura da minha parte, a próxima, é a tendência para a segunda semana. A segunda semana, a expectativa é chover mais na região sudeste, mas principalmente na região de Rio, Espírito Santo e Minas Gerais, ou seja, um pouco mais ao norte da bacia do Paranapanema. Portanto, a tendência para a segunda semana é também chover abaixo da média, talvez não tão abaixo da média como nos próximos 7 dias,
mas ainda abaixo da média. Então, em resumo, depois de um dezembro que tem se comportado relativamente bem, nós vamos entrar no mês de janeiro, né, com uma perspectiva não muito boa. Nós temos 2 semanas pela frente com previsão de chuvas abaixo da média e, portanto, com temperaturas elevadas e previsão de perda de umidade no solo. É isso da minha parte, fico à disposição se tiverem perguntas. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Vamos deixar ver se tem pergunta depois da apresentação do INS. O INS, a gente vai projetar a apresentação de vocês agora. Ok, muito obrigado, Antônio. Vamos dar início aqui à nossa apresentação, então, com a topologia das usinas. Próximo slide. Então, é só para lembrar a questão do volume útil dos 4 reservatórios da Bacia do Paranapanema, que nesses valores aí que estão colocados na topologia, tem uma capacidade máxima de armazenamento de 12.500 hectômetros cúbicos e um volume morto, ou seja, um volume abaixo do nível mínimo, de 15.884 hectômetros cúbicos. Então, esses 4 reservatórios guardariam, né, se estiverem em 100% de armazenamento, 28.482 hectômetros cúbicos. Essa é a capacidade total desses 4 reservatórios de regularização. Próximo slide, slide número 4, apresenta a situação atual desses reservatórios, desses 4 reservatórios. Então, Jurumirim está hoje com 29% de armazenamento, Chavante está com 22% do volume útil, Capivara com 35% de armazenamento e Mauá já está com 51% armazenado. Então, isso dá um total de 3.921 hectômetros cúbicos, ou seja, 31% de armazenamento equivalente na bacia, que somado aos 15.000 e pouco que tem de volume morto, daria 19.805 hectômetros cúbicos. Próximo slide, slide número 5. Aí temos a condição, as energias naturais afluentes ao longo desse ano. A gente observa aí que só junho mesmo que ficou acima dos 100% da MLT. Os demais meses desse ano todos abaixo dos 100%, né, da MLT. E observem que de julho para cá foram valores muito, muito baixos, culminando com outubro, teve 32% só da média. E aí a gente observa que novembro e dezembro batem mais ou menos com o que o Celute mostrou ali. Novembro teve precipitação em torno da média, agora dezembro acima da média. Então deu uma recuperação em termos de energia natural afluente. Em termos de vazão, então, ficou quase por 60% da MLT em novembro e 91% em dezembro. Próximo slide. Aí é um slide do armazenamento equivalente na bacia. As energias armazenadas na bacia do Paranapanema. A gente observa que o máximo, o mês que mais teve armazenamento foi o mês de julho, com 55% de armazenamento. E a partir dali, a bacia começou a cair em termos de armazenamento, chegou a 19% em outubro, né? Ao final de outubro, e agora novembro passou para 21% e dezembro já está agora com 31% de armazenamento. Próximo slide. Agora seria a operação das usinas, dos 4 reservatórios. Jurumirim, ao longo de 2019, começou em 2019 com 17%, caiu para 12,4%, chegou a recuperar após implantação da sala de crise, chegando a 44,39%, caiu de novo para 16,01%, e com a retomada desse processo de redução das defluências, conseguiu recuperar e hoje está com 28,56% de armazenamento. A gente observa aí que as afluências começaram a subir, né? Esse gráfico vermelho apresenta as afluências, então tem vários picos aí de afluência, que são semanas onde tem ocorrência de precipitação, e aí a vazão natural, ela se eleva, né? As defluências estão ali desde
meados, assim, dia 10 mais ou menos de novembro, estão em torno de 60 metros por segundo. Próximo slide. Chavante. Chavante começou o ano também abaixo de 20%, mas chegou a cair até 14,7%. Subiu depois de implantada a sala de crise, chegou a 47,82%, mais ou menos ao final de agosto, começo de setembro, e aí começou a cair novamente, chegou a 20% e agora deu uma recuperadazinha, chegou a ficar em 27, mais ou menos, e agora caiu para 22,15%, e a gente vai explicar por que houve essa queda recente aí de Chavante nos últimos instantes aí. A gente vai tocar nesse assunto daqui a pouquinho. A gente observa também o aumento de afluência devido à ocorrência de precipitação em algumas semanas já, denotando o início do período úmido, né? Próximo slide. Capivara. A gente também começou o ano um pouco mais de 40% de armazenamento, caiu para 18,20%, chegou a recuperar com a implantação da sala de crise, chegou a armazenar quase 75%. Aí foi sendo, deu início ao processo de aumento, né, na geração, devido à necessidade energética, e aí realmente caiu o armazenamento, chegamos a 16,53%. E agora, com o iniciozinho do período úmido, retomamos aí o processo de segurar um pouco a defluência e, com isso, o armazenamento foi para 35%, chega a cerca de 35%. Observem aí também, em algumas semanas, a ocorrência de precipitação que ocasiona o aumento na afluência, e as defluências estavam aí em torno de 450, mais ou menos por aí. Só que agora tem novidade, porque a partir de agora foi declarada uma nova situação e a gente vai apresentar em seguida a vocês. Então, próximo slide, que é Mauá. Mauá chegou a ficar com 8% de armazenamento no início do ano, e aí recuperou, chegou até ali em junho, aquela ENA mais intensa, chegou a recuperar o armazenamento total, chegou a 100%, depois desestocou, chegou a 14,92% e hoje está com 51% praticamente. Ou seja, está recuperando o armazenamento. Como o Mauá é um reservatório menor e pega um pouco aquele regime do sul, né, que geralmente tem mais um valor mais elevado de vazão, ele recupera de uma forma mais fácil. Próximo slide. Aí a simulação com cenários para o período 2019-2020, só que antes de mostrar o resultado das simulações, a gente vai colocar aqui para vocês as novas restrições operativas hidráulicas que chegaram até o ONS. Então, primeiramente, chegou o EFSAR. EFSAR é um formulário no qual o agente que opera a usina declara ao ONS sua restrição. Então, o EFSAR 800 de 2019, onde foi declarado aí pela CTG que a usina de Salto Grande, ou Lucas Garcês, né, deveria ter uma vazão defluente mínima de 440 metros por segundo, e essa vazão, por Lucas Garcês ser uma usina a fio d'água, tem que ser garantida pelos recursos armazenados nos reservatórios de montante, principalmente Jurumiri e Chavante, que são usinas de armazenamento, elas precisam garantir esses 440. Em princípio, a gente começou a garantir esse armazenamento com o uso de Chavante. Então, o Chavante teve que aumentar a sua defluência. Jurumiri a gente conseguiu manter ainda nos 60 metros por segundo, mas Chavante a gente precisou aumentar para garantir esses 440 em Salto Grande. O objetivo é conectar o rio à área rochosa, evitando o aprisionamento de peixes, e essa declaração vale até o final de fevereiro de 2020. Em seguida, agora foi mais recente, né? Foi acho que ontem, se não me engano, ontem ou anteontem, teve uma declaração também da CTG para a usina de Capivara. Então, primeiro teve uma declaração de que seria uma vazão, teria que se praticar uma vazão mínima defluente de 1.300 metros por segundo.
e nós vínhamos praticando 450, nós vínhamos defluindo 450 metros cúbicos por segundo. Quando eles colocaram essa restrição de 1.300 metros cúbicos por segundo, nós tomamos um susto, porque, na verdade, todo o equacionamento, tudo que a gente vinha mostrando de que a gente conseguiria recuperar os níveis, com a prática dos 1.300, certamente as nossas possibilidades de recuperação iriam diminuir bastante, consideravelmente. Aí, como a gente conversou com a CTG e houve um consenso de que eles poderiam praticar um valor menor, desde que tivesse um vertimento mínimo obrigatório de 118 metros por segundo e uma turbinada de 418 metros por segundo de 18 um vertimento mínimo obrigatório de 118, aliado à prática de 610 metros por segundo de 8 às 18 e 300 metros por segundo de 18 a 8 horas. Tá? Então, se você somar esses 300 com os 118, daria os 418 que eu estou mostrando aí, que seria de 18 a 8 horas da manhã. E, se somar os 610 com os 118, daria os 728 metros por segundo, de 8 da manhã a 18 horas. Então, isso perfaz uma média diária de 550 metros por segundo. Essa é a média diária que nós temos agora para a usina de Capivara, que vinha tendo uma defluência de 450 e passa a ter, então, agora uma defluência de 550. Então, essas duas usinas, Chavante, né, para garantir a vazão em Salto Grande, e Capivara, para garantir esses 550 ajusantes, tiveram suas defluências aumentadas e, com isso, tem um desestoque um pouco maior. O objetivo é proporcionar, então, condições favoráveis à liberação dos peixes aprisionados ajusantes da UHE Capivara até o final de fevereiro de 2020, quando, em princípio, deveria concluir a Piracema. Próximo slide, slide 14. Aí seriam as premissas da simulação, então. Então, a gente usou simulação até o final do mês de abril de 2020, onde nós utilizamos 3 cenários. Um cenário otimista, com a rodada do modelo SMAP, para o ano 2015 e 2016, ou seja, começando em dezembro de 2015 e fazendo até abril de 2016. Aqui está invertido, tá? Ao contrário, é 147% da MLT, tá? 140% da MLT. Então, os 147 é exatamente nesse cenário, de 2015 e 2016. No cenário médio, que seria o modelo SMAP, com a média dos modelos SMAP rodados para os anos de 2016 até 2018, que daria 77% da MLT para Jurumirim. E no cenário conservador, que seria o cenário que tem menos água, que nesse caso deu entre dezembro de 2014 e abril de 2015, daria exatamente 49% da MLT. Tá? Então tem que inverter só o 147 com o 49. Tá? No princípio é isso. As diretrizes de armazenamento, de defluência, na verdade, Jurumirim, a gente tentou manter sempre 60 metros por segundo. Para Chavante, a gente pratica uma defluência na simulação de 385 metros por segundo, para garantir justamente os 440 metros por segundo na usina de Salto Grande, que está jusante. Isso até o final de fevereiro, retornando no dia 1º de março a praticar novamente os 100 metros por segundo em Chavante, que é o valor que estava sendo praticado antes de surgir esse problema aí. Em Mauá, está se praticando hoje uma defluência de 166 metros por segundo, que foi a média aí do mês de dezembro. A gente resolveu na simulação tentar manter mais ou menos esses 166. Por ser um reservatório menor, é uma usina que preocupa menos, né? E Capivara, a gente praticou então os 550 metros por segundo até o final de fevereiro, retornando aos 450 metros por segundo que vinha sendo praticado a partir do dia 1º de março.
Então, fizemos as simulações para esses 3 cenários, otimista, médio e conservador, e tem aí a seguir os resultados. Então, próximo slide, seria o slide número 15, onde a gente apresenta aí a vocês os resultados para o cenário otimista. Ou seja, se eu tiver o cenário otimista, onde tem a chuva, né, ocorrida de dezembro de 2015 a abril de 2016, aplicada ao modelo SMAP, a partir da situação atual da bacia, a gente tem uma elevação dos armazenamentos, e aí eu só precisei modificar das premissas que eu acabei de apresentar. Mauá, eu precisei passar para 500 metros cúbicos por segundo, porque senão ele chegava em 100 e começava a verter muito. Então, eu precisei, de janeiro, passar para 500 metros cúbicos por segundo, e de fevereiro até abril, ficar em 300 metros cúbicos por segundo. E mesmo assim, não consegue baixar dos 100. Fica lá armazenado em 100%, mas aí diminui pelo menos o vertimento. Com isso, no final do mês de abril, ficaríamos com 100% em Mauá, 95,22% em Jurumirim, 96,07% em Chavante e 97,89%. Quer dizer, praticamente todos os reservatórios completamente cheios ao final do período 1. Isso é se a gente tiver uma chuva semelhante à do ano 2015 e 2016. Próximo slide. Slide número 16. Aí seria o cenário com a afluência média, ou seja, a média dos SMAPs rodados com a precipitação entre os anos 2006 até 2018. Aí eu tive que modificar somente Jurumirim, porque o que acontece? Com esse cenário médio, se a gente mantivesse Jurumirim com 60 metros cúbicos por segundo, o que iria acontecer é que Chavantes iria ficar muito, muito baixo. Iria direto quase para 0% de armazenamento. Então, eu precisei, a partir do 1º de janeiro, aumentar a defluência aí de Jurumirim para 300 metros cúbicos por segundo. Aumentando de 1º de janeiro até 29 de fevereiro a defluência de Jurumirim de 60 para 300, nós teremos, assim, ao final do período úmido, um armazenamento em Jurumirim de 48,38%, em Chavante ficaria 29,64%, quase 30%, né, de armazenamento, em Capivara ficaria com 60,29%, 60%, e Mauá ficaria plenamente cheio ao final do período úmido. Aí, a gente no próximo slide apresenta o cenário conservador, seria o cenário com menos água. Slide número 17. Nesse cenário, eu precisei, além de modificar o valor de defluência de Jurumirim de 60 para 300 até o final de fevereiro, também em Mauá eu precisei reduzir aqueles 166 para 130 a partir de janeiro até o final de abril. Teve que reduzir para 130 metros cúbicos por segundo, porque senão também não conseguiria manter aí esses 16% ao final. Então, ao final, com esse cenário conservador, ao final do período úmido, nós teríamos 19,86%, praticamente 20% em Jurumirim, 19,67%, que seria praticamente 20% também em Chavante, 20,21% em Capivara, que também é em torno de 20%, e 16,4% de armazenamento em Mauá. Então, esse seria o cenário conservador, seria o cenário com pior MLT. Próximo slide é um resumo das simulações. Então, concluindo, no cenário otimista, nós teríamos para Jurumirim 95%, Chavante 96%, Capivara 98% e Mauá 100%. Para o cenário médio, Jurumirim 48%, Chavantes 30%, Capivara 60% e Mauá 100%. E no cenário conservador ficaria em 20% Jurumirim, Chavantes e Capivara, e Mauá ficaria em 16%. Essa é mais ou menos um resumo, né? Próximo slide.
slide 19, aquele slide de sempre, que a gestão dos recursos hídricos na bacia do Rio Paranapanema deve considerar a interdependência dos seus reservatórios, né? O que se faz a montante tem que é levado para jusante, então tem que ter muito cuidado ao fazer as simulações. Considerando o cenário de afluência obtido pelo modelo SMAP e a grande variabilidade desses cenários, há uma perspectiva de alguma recuperação do armazenamento dos reservatórios, dos principais reservatórios da bacia do Rio Paranapanema. O único cenário que realmente não se vê recuperação, se vê uma manutenção de um armazenamento muito baixo, é o cenário conservador, porque nós estamos um pouquinho acima de 20% e acaba ficando em torno de 20% lá no final do horizonte. E considerando a importância da geração de energia na bacia do Rio Paranapanema, na atual conjuntura, o INS continuará monitorando as condições operativas e promoverá as modificações necessárias. A gente queria mostrar aqui para vocês, a gente viu que o cenário conservador dá 49% da MLT, né? Antônio, se você pudesse colocar aí o slide número 5, se puder colocar no número 5, por favor. Quer dizer, então, a gente observa o seguinte, esse ano foi um ano onde a partir de julho nós tivemos pouca precipitação, vários meses abaixo da média, né, de precipitação, que o CELUT mostrou ali, e só agora em novembro, dezembro, que a gente está começando a recuperar em termos de precipitação, mas em termos de vazão ainda não, está faltando um pouco mais, né? A gente observa o seguinte, a média ali, né, nós temos uma média em torno de uns pouco mais de 50%, 60% e tal. E o cenário médio das simulações deu 49% da MLT. Então, quer dizer, pode-se dizer que a gente está, não muito distante desse cenário médio, mas que a gente está, assim, vamos dizer, talvez até um pouquinho acima do cenário médio, mas não estamos próximos ao pior cenário. Quer dizer, estamos entre o cenário médio e o cenário pior cenário, tá? Então, é isso que eu quero dizer. A gente está entre os 77% e os 49%. Eu acho que é esse o recado. A gente está entre o cenário pior e o médio. A gente talvez não tenha um armazenamento tão bom quanto no cenário médio, mas também não tem tão ruim quanto no pior cenário, que chega os reservatórios todos a 20%. Bom, esse é o que eu tinha a mostrar a vocês. Eu me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida ou comentário que possa surgir. Obrigado. Okay, obrigado, Guilherme. Doutor Joaquim? Bom, pelo que vocês estão apresentando, e você não falou, mas era importante você relatar, que há uma recuperação de Itaipu, quer dizer, a bacia do Paranapanema, nesse momento, ela não passou a ser tão essencial para a manutenção do nível de Itaipu por conta da recuperação que está acontecendo nos últimos dias, né? Então, eu queria só que você reafirmasse que a bacia ela vai ficar limitada agora pelas restrições que foram colocadas e muito menos pela geração necessária para equilíbrio do sistema interligado nacional. Quer dizer, o que nós pudermos discutir em relação às restrições, ela passa a ter um peso muito importante, porque a bacia, de alguma maneira, ela agora fica menos impactada pela necessidade de geração para o sistema integrado nacional, com a entrada de outros reservatórios importantes, gerando muito, como as do Madeiras, com o Xingu, com o Tocantins, essas coisas que vão acontecer entre janeiro e fevereiro. Então, eu gostaria que você retomasse só essa avaliação mais ampla do cenário nacional e que a bacia agora está regida pelas restrições que foram colocadas. Boa tarde a todos. Quem fala é Paulo Diniz. A visão, em princípio, é exatamente essa. O doutor Joaquim só sinalizando, né, que a necessidade de aumento de geração na cascata da bacia do Paranapanema não é só para encher Itaipu, né? É uma cascata que tem uma importância significativa no fechamento do atendimento da carga da região sudeste e, consequentemente, como eu já mostrei em reuniões anteriores, quando a gente fecha a carga da região sudeste, a gente contabiliza aí também a exportação
de energia da região sudeste para as outras regiões. Mas é claro que a gente já começou, felizmente, né, desde 10 dias atrás, o início do aumento da exportação da energia gerada na região norte, principalmente na bacia do Rio Madeira e no do Xingu. A gente teve ontem resolvido uma limitação elétrica que limitava o escoamento de energia de geração do Madeira para cá, para a região sudeste. Essa limitação ela foi resolvida. Nós esperamos que seja limitação elétrica. Esperamos que essa solução seja definitiva, mas a qualquer momento pode haver algum problema e a gente perder um pouco dessa geração. Mas o contexto é esse, a gente ainda continua com uma carência de afluências mais significativas na bacia do Rio Tocantins, né? A gente ainda continua tendo que utilizar os recursos armazenados na cabeceira do Tocantins, principalmente Serra da Mesa, para a gente aumentar a geração em todo o restante da bacia e também complementar o fechamento da carga do Sudeste e exportação do Sudeste. O Sul, a gente teve uma pequena melhora na geração na semana passada, né? Normalmente é um balanço, né? Quando a gente tem chuva aqui no Sudeste, para de chover no Sul, e ao contrário. E na região Nordeste, a gente continua cada vez mais perdendo recurso de eólica, principalmente agora com essa frente fria que ela está mais ao norte, né? Esse cavado ali, pegando ali no norte da Bahia, então isso diminui um pouco a quantidade de ventos no Nordeste do Brasil, diminui um pouco mais a geração eólica. Mas o cenário que a gente tem como expectativa de agora em diante, em se manter nas ascensões das afluências no Madeira, no Xingu, a gente ter mais energia sendo disponibilizada para o Sudeste, e a gente também espera que a qualquer momento isso também se inverta no Tocantins, a gente possa também ter uma preservação da cabeceira do Tocantins e também um pouco mais de energia disponível para a gente poder complementar a carga do Sistema Interligado Nacional. Ok, era isso. Em tese é que, vamos dizer, aquela necessidade que vocês tiveram nos meses de outubro e novembro, principalmente, ela diminuiu muito, mas claro que ainda sempre existe, porque senão a cascata não é importante. A cascata é importante. Mas o que eu quero dizer é que as restrições agora passam a ter um peso muito mais elevado do que teriam se fosse em outubro e novembro. Então, esse período aqui é crítico agora, que coincide com a Piracema e tudo mais, tá? Bom, então, ouvido essas questões, eu gostaria que a CTG relatasse o porquê que fez essas restrições e que documentação ela tem disponível para poder apresentar, tá? E que depois, na sequência, nós vamos pedir que o IBAMA possa fazer considerações, porque todas as nossas avaliações foram feitas sempre respeitando as questões ambientais. Então, isso é uma premissa zero da nossa sala de crise, quer dizer, as premissas ambientais elas vão ser respeitadas sempre. Agora, claro, nós gostaríamos que as premissas ambientais fossem colocadas de uma maneira técnica também, tá certo? Bom, então a CTG. Tá. Ô, Joaquim, aí até no cenário que o Enes estudou aí, o cenário otimista, né, no ciclo 2015-2016, nós tivemos aqui na Paranapanema uma grande cheia, né, onde ocorreu vertimentos significativos, né, na bacia toda, principalmente lá em Salto Grande e em Capivara. Com esse volume significativo que houve de vertimento, né, ali alterou as condições jusante. Até então, a gente não sabia e foi detectado durante a realização dos 2 últimos serviços que foram executados lá em Salto Grande e Capivara, né? Onde não surgiu essa restrição, da qual a gente não tinha o conhecimento. Bom, com relação a Salto Grande, por que surgiu essa restrição? Né? Então, lá no dia 15/12, houve uma necessidade, né, de parar todas as máquinas lá de Salto Grande para poder efetuar a limpeza, né, lá do retentor de detritos, que fica montante ali, que vai lá para a tomada das águas. E nessa parada da geradora, então, para poder passar esse detrito, foi aberto as comportas lá. E com isso aí, né,
verteu ali e como está em época de Piracema, das outras vezes não tinha acontecido nenhum tipo de problema nisso aí, os peixes foram reduzidos depois cessou o vertimento e voltou para a programação original, né? Aí os peixes ficaram presos nessas locas aí. Aí depois houve a necessidade, então, né, de manter uma vazão defluente desses 440 aí, que foi restringido aí, né, a declarada ONS através da FSAR, para poder fazer a interligação, né, do rio com essas locas aí que a gente desconhecia, tá ok? Então, isso foi devido à necessidade, né, dessa restrição aí, porque estava ocorrendo mortalidade de peixe ali preso na loca por falta de oxigenação, tá? Com relação à parte de capivara, onde surgiu, né, aquela restrição inicial de 1.300, no dia 22/12, né, de 2019, nós vamos fazer um ensaio de Black Start ou auto-restabelecimento ali, né, conforme o procedimento e rotina aí do Operador Nacional do Sistema, onde, né, a gente precisa comprovar a capacidade de autorrestabelecimento das unidades geradoras lá de Capivara. Por que isso aí? Né? A gente já tinha feito um teste oficial no mês de setembro, ela tinha sido aprovada pelo INS, mas aí houve, né, a necessidade de você substituir lá, a gente substituiu ali, fez uma modernização, né, nos geradores diesel de emergência. A gente substituiu por uma central diesel lá, né, de maior confiabilidade, tá? E com isso aí, os procedimentos e rotina operacional do INS, nesse caso aí, a gente necessita, né, repetir o ensaio de Black Start para poder comprovar a eficiência desse novo gerador diesel aí que alimenta a usina lá. Nesse caso, na condição de teste lá, o que a gente faz, né? É necessário parar todas as unidades geradoras lá e para a gente poder manter a vazão mínima ambiental tem que abrir o vertedouro. Tá ok? Quando foi fechar o vertedouro lá, com a companhia da piscicultura lá, começou, devido a essa época de Piracema, até então não constatado de novo, né? Eu achei, surgiu as locas lá, onde os peixes começaram a ficar aprisionados lá, com o fechamento do vertedouro, tá? Aí, então, houve a necessidade, né, a priori lá, de aumentar essa geração, para em torno de manter uma defluência de 1.300 metros cúbicos por segundo para poder manter interligado, né, essas locas aí junto com o leito do rio. Bom, aí na mesma medida, né, foi-se fazendo inspeção diária, né, e aí esses peixes aí começaram com o fechamento lá com a diminuição da vazão vertida, né, ali de Capivara, os peixes espontaneamente começaram a se sair dessa loca aí em direção ao rio, tá? E com isso aí, até foi na data de ontem, né? Isso permitiu, então, flexibilizar essa restrição de 1.300 para esse valor de 550 metros cúbicos por segundo da média diária, tá ok? E permanece ainda, tanto o Salto Grande quanto o Capivara, permanecem alguns peixes ainda dentro dessas locas aí, tá? A gente está fazendo uma inspeção diária, né? O pessoal do meio ambiente pode até chegar a falar mais aqui, eles são mais aptos do que eu, e continua ainda uma quantidade muito pouca, mas tem, né? Peixes, e a gente não pode, e está impossibilitado de fazer a parte de salvamento desses peixes, né? Porque essas locas são muito profundas, né? E não tem condições do pessoal passar a rede lá para poder retirar esses peixes de lá, tá? A nossa ideia, né, assim a priori, para poder mitigar esse problema aí, né, a gente aguarda que na semana do dia 6 de janeiro a gente possa programar junto ao INS para fazer uns testes, né, depois de uma análise, inspeção lá dessas locas, para ver se diminuiu bastante. Diminuiu não. Se não tiver mais a quantidade de peixes, né, significativo de tal forma que possam ser salvos, né, através aí de captura aí por algum tipo de meio, pela equipe de meio ambiente. Resolvendo essa parte com esses ensaios aí a gente voltaria, então, nas condições normais que a gente estava praticando anteriormente. E também, aproveitando essa
parte que a gente faria essa reprogramação, né, de teste aí junto ao ANS, a gente também vai fazer uma análise, né, junto lá com o pessoal da nossa equipe aqui de engenharia civil, para verificar se a gente consegue também, né, de alguma forma, viabilizar alguma parte de engenharia civil que possa mitigar ou então resolver em definitivo esse problema aí, né, de aprisionamento aí nessas rocas aí de peixes, tá? Então, eu estou à disposição aqui, não sei se o pessoal gostaria de perguntar mais algum tipo de detalhe ou não, né? Ok, eu vou dar oportunidade depois ao IBAMA falar, mas eu gostaria de passar agora uma rodada de apresentação dos comitês, né? Então, se o comitê do Paranapanema, nesse momento, gostaria de comentar, já que conhece bem a região e também, talvez, o do Pontal. Então, os comitês, se algum comitê gostaria de comentar essa situação. Boa tarde, Joaquim, boa tarde a todos. Realmente nós estamos muito preocupados, tanto que encaminhamos aí uma solicitação da videoconferência, porque tem funcionado essa comunicação da videoconferência, então nós já recebemos telefonemas de usuários, já recebemos telefonemas de prefeitos, preocupados aí com esse novo cenário, né, esse aumento aí de algumas defluências. Então, do ponto de vista aí da sociedade, há uma apreensão grande se isso não vai, de fato, comprometer mais ainda o nível dos reservatórios. Uma coisa que nós gostaríamos de registrar é o seguinte: apesar de em dezembro estar havendo ter tido a média, ter alcançado a MLT de chuva, isso aconteceu muito mais para jusante da bacia. A porção montante da bacia, onde estão Chavantes e Jurumirim, não foram alcançados por chuvas significativas. Até a própria apresentação do CEMADEM mostrou que isso aconteceu. Uma outra questão que a gente está verificando também é que até aqui, nesse ano de 2019, nós estamos passando pelo pior histórico de energias naturais efluentes, né? Então, a gente está passando, de fato, por um grave problema. Os solos não estão saturados o suficiente para escoar a água que está chovendo, a pouca chuva que está acontecendo, né? E uma coisa que nos deixou muito preocupados é que, em algum cenário apresentado pela ONS, Jurumirim teria um volume útil armazenado inferior a 10%, né? E a gente tem conversado aqui o tempo todo para que isso não caia abaixo de 20% em um dos reservatórios. Claro que a gente fica muito preocupado com a questão da piracema dos peixes, da prisão dos peixes, da perda de peixes, mas também a gente tem que pensar que Jurumirim, que é onde a gente tem a questão mais importante de turismo, a gente está entrando na temporada agora, né? E uma queda desse volume para menos do que 10%, ele compromete demais todo o negócio de turismo da bacia também. É claro que as questões biológicas são importantíssimas, né? A questão a geração de energia também é importante, mas a gente tem que pensar também nesses outros fatores. Abastecimento, né? A gente tem no Jurumirim alguns municípios que dependem do abastecimento e tiram esse abastecimento direto do lago, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. E de forma nenhuma a gente gostaria que esses volumes abaixassem de 20%, né? E essa previsão, está certo que é a previsão mais conservadora, né? Prevê em algum momento aí Jurumirim com menos de 10% de volume útil. Então acho que a gente deveria se preocupar com isso, né? E tentar de alguma forma manter esses reservatórios com no mínimo 20% de volume útil. Ok. Não sei se o comitê do Pontal gostaria de falar, ou, nesse momento, algum outro comitê. Joaquim, aqui no Pontal, para esse problema que apareceu agora, nós não tivemos nenhuma manifestação. Então, nós vamos aguardar e ficamos à disposição aqui dos municípios vizinhos para essa comunicação se houver algum problema. O Norte Pioneiro? Norte Pioneiro, sim. Norte Pioneiro, nós tivemos duas reuniões semana passada e foi tocado nesse assunto pelos integrantes do comitê, que até eu não conhecia, não sabia o que estava acontecendo.
o pessoal já tinha recebido o vídeo, né? E conforme veio essa reunião, eu fiquei de informá-los assim que tivesse essas informações do que estava acontecendo e o que viria para o futuro, né? A gente tem mantido informado os membros, enviando e-mail de todas as informações, mas houve uma preocupação da população local, próxima. Eu depois passei a receber os vídeos também no WhatsApp. Então, há essa preocupação da sociedade em si. E essa comunicação que o Soraya falou, é importante a gente chegar, levar até elas, né, até a comunidade, via prefeitura, via instituições, que assim ameniza, né? Porque o pessoal olha só pelo lado negativo e não vê o todo, não vê a interdependência, né? Ok. Também tem o Alto Paranapanema. Se nesse momento Costa pudesse falar agora. Tudo bem. É o seguinte, o secretário de Meio Ambiente de Avaré me colocou, pediu para colocar para você, que vocês estariam agendando uma reunião entre a CPG e a CETESB. E até agora ele não teve nenhuma notícia em relação a essa reunião. Ele pediu para colocar isso para você. Se puder você dar uma posição. Ok. Foi uma reunião que foi solicitada pela Prefeitura de Avaré, que ficou de ser feita, e nós estamos também nessa ânsia de ser feita na questão de Jurumirim, né? Mas essas outras usinas, ela tem um licenciamento pelo IBAMA. Então, bom, vamos ouvir depois o IBAMA. Alguém mais gostaria de comentar antes do IBAMA falar? Não. Bom, então, só para ter ideia de números, há o aumento, um número bem simples. O aumento que está sendo proposto para Chavantes, que está sendo executado, de passar de 100 metros cúbicos por segundo, que era o que ele vinha praticando, para 385 metros cúbicos por segundo, em 2 meses, equivale a 50% do reservatório, só para ter ideia de números. Então, é uma reprogramação muito importante que está sendo feita, né? Então, nós entendemos que essa é uma questão que deve ser relevante, mas que tem que ser vista com todo cuidado, porque vai secar os reservatórios de uma maneira que não estava sendo programada, estava sendo pensado uma recuperação nesse período chuvoso e, pelo contrário, os reservatórios vão cair de nível até em relação ao que estão hoje, né? Então, preciso, então, ter certo cuidado com essas aberturas de vertedor, porque cria um ambiente artificial, e quando fecha o vertedor, aí dá todo esse problema de aprisionamento de peixe numa época que não era para ter tido problema, né? Bom, então eu vou passar para o IBAMA para considerações dele com relação a esse assunto. Dá licença, pessoal, vocês estão ouvindo o IBAMA? Não, a gente não está ouvindo, não. Se está tendo algum problema, nós estamos ouvindo o IBAMA. Não, ele estava ligado. Vocês me escutam agora? Sim, agora sim. Começamos a ouvir. Ok. Como eu dizia, o licenciamento ambiental, tanto de Capivara quanto de Salto Grande, são licenciamentos federais conduzidos pelo IBAMA. Até o momento, o IBAMA não expediu nenhuma determinação relacionada à salvaguarda desses peixes, mas é premissa do licenciamento ambiental e imputado ao empreendedor que adote soluções para evitar a mortandade de peixes. A gente tem uma comunicação dentro do processo de Salto Grande a respeito da mortandade de peixes, bastante recente, que ainda não foi analisado pela nossa equipe. O IBAMA entende que a solução adotada ela é correta para evitar a mortandade
para maior mortandade de peixes, né? E aqueles que possam vir a morrer, que sejam liberados. Sendo isso que a gente tem a manifestar. Ok. O importante é entender que essa manifestação que foi feita de pedir esse aumento de vazão é do empreendedor na salvaguarda das suas recomendações do licenciamento ambiental. Agora, não existe, por parte do IBAMA, ainda nenhuma manifestação de números, né? Então, esse ajuste do número mais adequado e da maneira de fazer ainda está por conta do empreendedor. Eu estou entendendo que o empreendedor é que está com toda a responsabilidade nesse momento de garantir duplamente a sustentabilidade hídrica da bacia, tá certo? E também a questão ambiental. Essas duas responsabilidades estão na conta do empreendedor que de alguma maneira está se acautelando, mas a gente precisaria ver essas medidas sendo também formuladas e documentadas e tudo mais, porque isso vai ter impacto na bacia como um todo, né? Eu gostaria de ouvir também a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo. Doutor Joaquim, só complementando por parte do IBAMA, eu queria colocar que cabe ao IBAMA indicar as premissas para que a gente não tenha impactos e dano ao meio ambiente. Agora, esses números e a proposta de como mitigar e como atingir essas premissas, elas são propostas sempre pelo empreendedor. O IBAMA eventualmente avalia. Agora, quanto a números e o regramento operativo, isso não é competência do órgão ambiental, tá certo? Ok, era isso que eu tinha entendido. Quer dizer, a responsabilidade agora de fixação de parâmetros, nesse momento, está na conta do empreendedor que vai, claro, ter que fazer com o máximo de rigor possível, né? Então, eu gostaria que a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo pudesse comentar nesse momento. Boa tarde, Joaquim Glaucio, estou aqui com o Rui Brasil, o Viroac, o médico da CETESB e o Ricardo, aqui da Coordenadoria também de Recursos Hídricos. A gente está acompanhando a reunião, entendemos a dificuldade aí que foi colocada pelos colegas, o posicionamento aí do pessoal do Paranapanema. Também temos recebido aí alguns prefeitos que têm solicitado a questão do turismo, da instância turística da área, mas a gente entende a relevância também envolvendo aí a questão da mortandade de peixe. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que estar ciente das condições que estão impostas e do que vai ocorrer no reservatório, mas também nos preocupa aí esse volume. Ok. Tem também essa questão dessa reunião que foi proposta, especificamente sobre Jurumirim. Se vocês pudessem também agendar essa reunião, seria importante, que a prefeitura lá de Jurumirim tem solicitado sempre uma reunião com o empreendedor e vocês para dirimir dúvidas eventuais que possam existir sobre a questão do licenciamento ambiental de Jurumirim. Era importante vocês darem essa resposta também, tá? Não, tudo bem. Nós vamos marcar agora no começo do próximo ano com a Prefeitura de Avaré. Ok. Mais alguma questão, São Paulo? Não. A CTG gostaria de comentar alguma coisa. Eu vou passar para Águas do Paraná antes. Aí depois eu passo para vocês, tá? Então, Águas do Paraná, se vocês pudessem comentar. Boa tarde. Estamos ouvindo, Águas do Paraná. Pode falar. Oi, eu sou agora Instituto Ambiental do Paraná, mas a gente está na fusão, né, para o novo órgão. Eu peço desculpa que não tem mais participantes lá do Águas mesmo, porque
A gente está num recesso, né? Está todo mundo parado nesse momento. Eu que estou num esforço aqui no celular, consegui ouvir bem, tá? Estou no interior aqui de folga e estou participando. Realmente a preocupação com os peixes agora é um adicional, né? É um ingrediente novo aqui para a gente se preocupar também. Não sei qual vai ser o próximo passo. Eu vi que dia 6, até dia 6 teremos um posicionamento com relação à questão dos peixes, né? Alô, estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Isso, que é uma questão, está mais na responsabilidade do empreendedor, né, e do IBAMA, mas a gente, como órgão ambiental estadual, né, IAP, a gente está preocupado com isso também. Ok. Bom, CTG, vocês agora têm a oportunidade de comentar o que foi falado aqui e a todos mostraram, então, essa necessidade de ter um equilíbrio, né, entre essas ações que vocês estão fazendo e, principalmente, essa questão dos peixes, mas também com a questão de sustentabilidade, né? Eu estou entendendo que o problema, de alguma maneira, começou com a abertura dos vertedouros, porque nós praticávamos essas vazões menores e vocês tinham colocado isso nas suas restrições, vazões muito menores que essa, né? Então, vamos ver como resolver. Isso. Só um parênteses, né, Joaquim? Essa abertura dos vertedouros, nós também estávamos acostumados a fazer, tá certo? O pessoal, né, reafirmando, né, o pessoal aqui do meio ambiente fazia o resgate de peixe, tá ok? E dessa vez aí, que foi o agravamento, foi devido àquela alteração das condições dos entes provocadas pela cheia de 2016, aliada à época da Piracema. Até então, né, a gente não teve nenhum tipo de problema com esse tipo de operação, tá? A respeito lá que o secretário de Meio Ambiente de Avaré falou a respeito daquela reunião, né, a CTG ela entrou em contato com o prefeito lá de Avaré, né, tentando marcar uma reunião com ele para discutir sobre esse assunto aí, dessa reunião solicitada, e o prefeito ficou de verificar uma data, né, e até agora não nos retornou, tá bom? Então, essa aí está aí na pendência aí do prefeito lá de Avaré retornar para a gente fazer uma data mais adequada para eles lá. A gente está à disposição, permanece à disposição deles aí, tá bom? Ok, essa informação é importante porque o pessoal do Comitê do Alto Paranapanema ficou de relatar para Avaré, então ele precisa também agora, de alguma maneira, se entender com o prefeito, né, o secretário, né? Então, é importante que haja esse entendimento mútuo. Bom, então nós estamos com uma situação atípica, né? Quer dizer, numa época que nós precisávamos poupar água dos reservatórios, por outras necessidades, né, ambientais, desse aprisionamento, vão ter que depressionar também. Então, eu estou entendendo que antes do dia 6 de janeiro, pelo que foi falado, vai ser praticada essas vazões que estão sendo praticadas hoje, né? Quer dizer, não tem muito o que discutir. Agora, a pergunta para o pessoal da CTG qual uma data para vocês darem uma posição sobre o melhor manejo desses aprisionamentos de peixe. Então, uma data de reunião que vocês tivessem uma coisa mais concreta, dizendo, olha, nós verificamos, não tem o que fazer, é isso mesmo que está sendo feito e vamos depressionar os reservatórios. Isso é uma coisa. A segunda coisa é uma orientação para o ONS de deixar os reservatórios de uma maneira um pouco mais equilibradas, tá? Então, no sentido de que, numa situação entre Chavantes e Jurumirim, não descolar Jurumirim e Chavantes, quer dizer, tem na previsão, por exemplo, o cenário médio, tá certo?
elas ficam nessa condição, Jurumiri e Chavantes, elas ficam equilibradas. Mas quando vai para o cenário mais desfavorável, conservador, Jurumiri é muito depressionado em relação a Chavantes. Então, era importante que se mantivesse o equilíbrio, mesmo no cenário conservador também, tá? Bom, então, CTG, está na sua dependência de marcar uma nova reunião com mais base para que possamos discutir, né? Isso. A gente está propondo aqui, Jorge, no dia 10 de janeiro, que seria sexta-feira, é isso? Porque aí durante a semana do dia 6, né, a gente vai programar aí junto com a INS a realizar algum teste, né, de redução de invasão, né, tá certo? Tanto lá para Jurumiri quanto para Capivara, de tal forma a verificar a possibilidade, né, se após a análise não tiver mais peixe, né, presos lá nessas rocas aí, né, aí a gente reduzir para a vazão normal. Só que para isso a gente precisa fazer um teste, né? E por enquanto não está sendo feito porque, né, toda a inspeção diária está constatando ainda peixes lá nessas poças aí, tá bom? Então aí a partir de 6 de janeiro a gente já faz essa programação, né? Mais um tempinho, de hoje é dia 27 até dia 6, e a gente espera, né, espontaneamente que o peixe acaba saindo, né? Nós tínhamos programado a reunião normal no dia 17, tá certo? Com isso a gente estaria antecipando em uma semana, mas isso é importante, nada que não seja possível. Então, ser dia 10, tá? Então, em princípio, a nossa reunião fica dia 10. Mas eu gostaria de ouvir o comitê agora, para que o comitê pudesse entender o problema e até como ele vai se comunicar sobre essa situação para o restante da bacia, né? Então, temos uma questão agora que não é tão energética, né? Que se pudesse baixar, eu queria que o ONS confirmasse a necessidade elétrica, já não seria tão importante e ele baixaria a restrição para o que teria programado na última reunião. É isso, ONS? Perdão, Joaquim, a gente não entendeu direito? E aquela programação que você tinha feito de soltar Jurumiri nos seus limites mínimos, Chavantes no limite mínimo e Capivara lá com os 450, você manteria se fosse possível. Por questões elétricas não seria predominante. Sim, em princípio sim, a gente vai tentar manter. Agora, a partir do momento que a gente sinta que não consegue mais, aí vai ter que aumentar lá a defluência de Chavantes, provavelmente, de Jurumiri. O que acontece é o seguinte, esse gráfico conservador que... Não, eu estou falando um pouco, Guilhom, no sentido seguinte, aquela programação inicial que você tinha pensado, que apresentou na última reunião, de botar na vazão mínima Jurumiri em 60, sem, na sequência, Chavantes e Capivara com os 450, se você, é uma condição que ainda vocês conseguiriam manter sem essa discussão de restrição. Se não tivesse essa discussão de restrição que foi colocada agora, você não teria nada a trazer de novo sobre essas condições. É isso? É isso. A gente só está, colocando nas simulações a necessidade de aumentar Jurumiri por conta das restrições que surgiram agora novas. Se não tivesse, os 60 podia ir direto, sem problema nenhum. Que isso é importante que seja registrado para que o pessoal do comitê possa passar essa informação adequada. Quer dizer, não é por necessidade elétrica que está sendo alterada as vazões. Isso é importante. Comitê do Paranapanema, se vocês possam agora comentar, ouvindo todas essas questões. De fato, essa variável que se apresenta agora é uma variável muito desagradável e ela é uma variável que vai trazer consequências importantes para a gestão dos recursos hídricos da bacia do Paranapanema. A gente sabe que, nesse momento, uma depreciação do nível dos reservatórios de Jurumiri e Chavantes, que dependem dos níveis para o turismo, né, isso vai provocar uma grita muito grande. Então, a gente precisa estar muito embasado nos porquês dessa depressão.
a gente gostaria que ficássemos em sobreaviso, todos nós, para a possibilidade de uma reunião na próxima sexta-feira, inclusive, para a gente sentir como é que vai reagir esses níveis dos reservatórios. E a gente gostaria que, se fosse possível, esses níveis não abaixassem dos 20%, nem em Capivara, nem em Jurumiri. Que houvesse, como o senhor disse, doutor Joaquim, esse equilíbrio entre a extravasão dos dois reservatórios, para que porque os dois afetam, os dois afetam a Salto Grande, Lucas Nogueira Garcia. Mas qualquer coisa abaixo de 20%, desses níveis aí dos reservatórios vai nos deixar numa situação muito complicada. Claro que a gente não quer que os peixes sofram, essa questão do aprisionamento e de morte, e a gente espera que se busque uma solução para isso, sem que se deplete tanto os reservatórios. E a gente, de novo, reforça que o que o CEMADEM nos apontou é que a situação das 2 próximas semanas são muito piores do que as situações da média de longo termo. Então, a gente fique atento a isso e que a gente se preocupe muito, porque vai haver, de fato, manifestações com relação a esses rebaixamentos de nível. Então, e aí, reforçando, estarmos de plantão, estarmos atentos a isso e, se for o caso, na próxima sexta-feira, que vai ser dia 3, a gente sentar para conversar novamente, para que a gente possa dar uma resposta para a sociedade. Então, era isso que nós conversamos aqui, o vice-presidente, a secretária de junta, e chegamos a esse ponto. Muito obrigado. Ok. Por mim, como eu estou lhe dizendo, eu não tenho problema a Ana não tem problema de fazer a reunião. A questão é de ter informações relevantes para ser apresentadas na reunião. O que a CTG está colocando é que ela só vai ter condição técnica de fazer uma proposta na reunião do dia 10. É mais nesse sentido que a gente está falando, porque como todo mundo, eu estou até fora da sede da Ana, mas isso não impede que eu participe. Eu estou de férias, em recesso, tudo mais, mas isso faz com que minha obrigação com essa bacia me leva a participar em qualquer data que for marcada, tá? Então, a única coisa que tem é a questão de ter informações, tá? A CTG, na reunião do dia 3, o que é que você poderia antecipar alguma coisa de trazer informações para essa reunião do dia 3 de janeiro? Joaquim, a gente entende que não teria nenhuma novidade, viu? Que assim, é muito cedo para chegar e falar, porque aí também a gente está observando, que essa saída de peixes aí, por saída espontânea, é muito lento, Então sempre sobra lá, está diminuindo muito, bastante a quantidade, mas está sobrando peixes ali. E a nossa intenção, na realidade, é não provocar nenhuma morte de peixes nessas fossas aí que possam ficar, Então, assim, e aí também, Joaquim, que a gente está tentando solucionar o mais rápido possível, a nossa intenção, com a saída desses peixes aí, das locas aí, poder eliminar essa restrição que foi imposta aí, tá certo? Mas também existe a necessidade de fazer uma análise de engenharia ali na jusante, tá? Para encontrar uma solução. E dependendo da análise que for feita, não é uma solução rápida. Pode demorar e exigir muito tempo para poder viabilizar essa solução de engenharia, tá bom? Que o problema ali não é fácil, não é pouco a área, É uma área grande e também essas locas aí, essas poças aí, tem uma profundidade grande. Inclusive o pessoal da equipe de piscicultura não consegue adentrar dentro dessa loca aí para poder executar o salvamento de peixe. Então, eu acredito que dia 3 é muito precipitado, assim, não teria nenhuma novidade, tá? Doutor Joaquim, só complementando a fala do Emílio,
que pese a preocupação com os peixes, a questão ambiental ela é muito importante, mas nós temos outros usuários aí que estão pressionando o comitê, outros usos, e que, como o próprio CTG diz, que não é uma solução rápida, mas o que nós do comitê queremos é fazer esse monitoramento do nível dos reservatórios e tomar uma decisão com relação a isso. Então, dia 3, com certeza a CTG não terá novidades quanto à questão aí de como resolver esse problema com os peixes, mas a gente tem que avaliar também o cenário que mais está diretamente ligado aí à gestão do comitê, que é o nível desses reservatórios. Então, eu acho que é importante a gente estar atento, mesmo sem novidades, no dia 3 a gente pode rapidamente fazer uma rodada para avaliar, olha, está indo tudo bem, dá para tocar mais um pouco, ou então, se tiver que tomar alguma outra decisão, que isso seja feito de forma compartilhada com todos os envolvidos. Só um ponto que é importante. A partir do momento que a CTG declara questões ambientais, a governabilidade sai um pouco da ANA, porque aí a ANA não interfere nessas questões ambientais, tá? Então a ANA não tem faculdade de fixar vazões abaixo das recomendadas ambientalmente. Isso é importante. As vazões que a ANA pode colocar são vazões da ambiental para cima, nunca para baixo, tá? Só para a gente saber o papel de cada um no processo, tá? Alguém mais gostaria de comentar sobre a data da reunião? Bom, então eu não tenho por que não fazer dia 3, quer dizer, a gente não vai fazer a reunião dia 3, vamos tentar fazer à tarde, né, como foi feita com a presença dos que puderem participar, tá certo? Mas entendido que numa reunião como essa, a possibilidade de alterar as vazões é pequena em relação a níveis abaixo das vazões recomendadas ambientalmente. Isso que é importante, tá? Só para ficar claro esse papel de cada um no processo, que até agora as questões vinham sendo discutidas na natureza elétrica, aí sim, a ANA interfere fortemente, mas na questão ambiental, aí as prerrogativas são de outro setor que tem um peso maior. Eu pediria até que o IBAMA participasse ativamente desse processo, no sentido de que agora eles têm um papel preponderante nessa discussão e solução do processo, né? Então, IBAMA, se vocês pudessem comentar agora. Doutor Joaquim, como eu havia comentado antes, no nosso processo de licenciamento, a gente tem uma comunicação apenas de mortandade de peixe, se eu não me engano, no dia 15 de dezembro. Nossa equipe lá no Paraná esteve em Salto Grande para verificar essa mortandade. Mas, fora isso, a gente não tem nenhum outro documento nos nossos processos indicando essa condição. Seria importante que a CTG encaminhasse formalmente ao IBAMA a problemática, apontando soluções, não só a solução que está sendo adotada, mas outras possibilidades para que a gente possa analisar e se manifestar de uma forma mais com maior propriedade, porque no momento realmente não consta no nosso histórico do licenciamento informações mais precisas sobre o caso. É isso que o Regis colocou. A proposição de medidas é por parte do empreendedor. Se a medida for o depressionamento do reservatório, ok. Se a medida for outra solução que tecnicamente seja viável, nós vamos avaliar e será adotada, né? Então, não tem uma medida definida ou estabelecida ou obrigatória que o empreendedor tem que seguir. Ele tem que garantir que não haja mortandade de peixes, é isso. Ok. Tem também, como é isso aí, eu estou entendendo que os peixes estão aprisionados, também tem essa solução mista de captura, talvez, junto com vazões, mas isso aí eu não entendo e eu não posso dar palpite sobre isso. Quer dizer, agora a gente fica limitado a essa condição ambiental, tá? Bom... Só complementando então, também...
Eu acho um pouco precipitado, não conheço o caso, como eu disse, não foi repassado informações ao IBAMA, mas a gente já pré-fixar uma data pelo que eu entendi, essas vazões seriam executadas, operadas até o final de fevereiro. Eu acho um pouco precipitado a gente já pré-fixar essa data, uma vez que a solução pode vir antes. Eu não sei como é que funciona em relação ao ANS, se é necessário já pré-fixar uma data, mas o empreendedor poderia estar monitorando essa problemática e está passando relatórios periódicos para verificar se os peixes estão saindo, se não estão saindo, se está tendo mortandade, se não está tendo mortandade, porque a gente pode estar voltando a praticar as vazões anteriores num período bem mais curto do que o final de fevereiro. O ANS colocou como uma medida preventiva, que foi como final da Piracema, quer dizer, fevereiro. Mas, claro, o próprio ANS já informou que, havendo um ok de praticar antes, ela pratica antes, porque as condições que ela tinha levantado para a prática daquelas vazões mínimas ainda permanecem. Então, ela só subiu por conta disso. Então, ela tem todas as condições, e aí o pessoal do ANS para reafirmar isso, de praticar vazões menores quando for liberada. O ANS. Sim, a gente, na verdade é o seguinte, o formulário de restrição hidráulica é declarado pelos agentes, né, dando ciência ao ANS de qual é a vazão mínima a ser praticada, e na medida em que o agente proprietário do empreendimento verificar que essa condição não mais está se produzindo, ele solicita que a gente abra o formulário e ele, então, dá por encerrado aquela restrição e a gente volta a praticar o valor que anteriormente estava estipulado. No caso de Jurumirim, 60 metros por segundo. Ok, tá. Eu acho que ficou claro para todos que nós estamos, então, numa questão outra que não foi nem energética, nem necessidade hidráulica, né? Mas muito mais ambiental nesse momento. Bom, então vamos fazer essa reunião nossa dia 3, às 3 horas, tá certo? E ela vai ter esse caráter de informativo da situação de como vão se comportar os reservatórios até lá. Se vocês olharem os gráficos, até essa data de 3, os reservatórios, principalmente Jurumirim e Chavantes, eles vão cair de nível. O Capivara, nem tanto. Capivara, ele consegue se equilibrar mesmo no cenário conservador. Tá certo? Mas esses dois reservatórios, Jurumirim e Chavantes, ele com certeza tem grande probabilidade, num cenário conservador, de caírem de nível. Somente num cenário otimista, tá certo? É que eles, mesmo com esse cenário, com essas vazões, eles continuariam equilibrados. Mas partindo com um cenário médio, ainda conseguiria um pouco equilibrar, mas no conservador não conseguiria. Tá? Bom, então vamos lá. A reunião marcada para o dia 3. Nós mandamos o comunicado, como sempre fazemos, convidando para reuniões, e ela vai ter esse caráter informativo do que está sendo feito e das medidas que estão sendo tomadas. E eu pediria à CTG que, na época, pudesse fazer uma apresentação mais detalhada, talvez uma apresentação com fotos, com tudo mais, para explicar melhor a situação para todos que estão acompanhando à distância, né? Podemos fazer isso, então marcar para o dia 3 e pedir à CTG que fizesse uma apresentação sobre a situação um pouco mais detalhada. Ok? CTG. Joaquim, o Norberto da CTG, eu queria apenas fazer uma colocação aqui e deixar claro, né, que por ocasião daquele evento, daquele incidente lá em Salto Grande, onde houve a morte dos peixes lá, foi feito um relatório muito completo, com todas as evidências, fotos, enfim, todo o relato, e imediato, no momento do dia da ocorrência,
E isso foi encaminhado à CETESB, ao IAP, ao IBAMA de Curitiba, que é o licenciador de Salto Grande. Foi enviado também à Polícia Ambiental de São Paulo, à Polícia Ambiental do Paraná, ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual. Então, assim, todos os órgãos licenciadores ambientais e fiscalizadores receberam, por ocasião daquele incidente em Salto Grande, um relatório com bastante detalhes sobre a ocorrência, com fotos, enfim, com tudo aquilo que... Aí, inclusive, alguns desses órgãos, além de receber esse relatório completo, eles estiveram também presentes lá em loco, foram lá na usina de Salto Grande, ver a situação, né, ver o que estava sendo feito, qual a providência que a CTG tomou com relação a isso, né? Quais foram esses órgãos que estiveram lá? Foram a Polícia Ambiental do Paraná, Polícia Ambiental de São Paulo, IBAMA de Curitiba e IAP. Então, esses órgãos estiveram também, naquela ocasião, lá em Salto Grande, para verificar o que ocorreu e o que a CTG estava fazendo para mitigar esse impacto. E, por fim, nos colocamos à disposição para quem quiser ir até Salto Grande para conhecer a realidade dos fatos lá, conhecer a situação, né? É muito mais fácil, né? Você entender, o entendimento fica muito mais claro quando você vê a situação em loco, né? Então, nos colocamos à disposição para isso também. Ok, mas nada a apresentação seria para o dia 3, é isso? Sim, no dia 3 vocês farem uma apresentação contextualizando o problema de uma maneira mais ampla, tá certo? Ok. Eu só queria para finalizar aqui por parte do IBAMA, confirmar que realmente o IBAMA recebeu o relato da CTG, a nossa equipe esteve no local, como eu disse anteriormente, mas o que eu me refiro que seria importante a gente ter são as propostas daqui para diante, das medidas mitigadoras para a gente não ter mais essa problemática com os peixes. Se isso já foi protocolado, eu até peço desculpas, o processo ele realmente é conduzido pela nossa equipe no Paraná e eu não tenho todas as informações aqui. De qualquer forma, para a próxima reunião a gente vai estar entrando em contato com a equipe do Paraná para que eles possam participar também da reunião. Ok. Então, com essas informações, nós mantemos a reunião dia 3, tá certo? Às 15 horas, e contamos com a presença de todos que puderem participar desse evento. Bom, eu só resta agradecer a presença e o esforço que cada um de vocês fizeram para estar aqui nessa reunião, tá certo? Numa data assim marcada em cima da hora, mas o tema exigia termos essa reunião. Certo? Eu acho que é importante a transparência do processo e que mais pessoas se engajem nele e tenham conhecimento no detalhe do que está sendo feito. Bom, só queria agradecer, então, a todos e, bom, desejar um bom ano, né? Aqui, uma passagem de ano e nos encontramos no dia 3 de janeiro. Muito obrigado a todos.